Beleza, pode No ser. stand-by só para começar, tá? Bem, rapaziada, vamos fazer uma live aqui, né? Uma live aí rápida, muita coisa acontecendo no esporte, é verdade. Se meu microfone ajudar aqui, que meu microfone tá quebrado, o suporte tá virando toda hora. Bem, então, muito boa noite aí para todos que estão chegando aqui, tá? Teremos a ilustre presença do Hamilton Isídio, um cara que conhece bastante aí, sempre está presente nas lives com o Luiz Heitor, com o Jander. Enviamos também o link para o Jander, mas não temos a confirmação se de fato o Jander vai aparecer, tá? Bem, quarta-feira conturbada, né, no esporte, teve diretor saindo, teve técnico sendo desligado, teve possível nome de técnico chegando, Daniel Paulista em pauta, contratações, jogadores do Náutico, né, chegando ou não, a gente vai falar sobre tudo isso, tá? Eu iria fazer um vídeo, mas como teve a oportunidade de trazer uma live aí para vocês, tô trazendo aqui uma live, tá? Será uma live mais rápida, a gente não vai delongar muito, então, para quem está chegando aí, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e manda uma mensagem aqui no chat que a gente vai conversar bastante com vocês também, tá bom? Rapaziada, vou trazer o Hamilton aqui para o chat. Boa noite, Hamilton. Cara, que situação que o esporte vive, né, cara? Eu Que dia, na tava, verdade, né? eu tava pensando hoje, com meus botões, lá ele, mas eu tava pensando hoje, eu falei, cara, incrível como o esporte teve uma derrocada assim gigante, né? Tanto na Série B quanto questão de gestão em si. Começamos a Série B de forma avassaladora, ganhando 4 jogos, inclusive do Curitiba, do Guto Ferreira, que não estava bem das pernas, é verdade, naquela altura do campeonato, mas o Sport foi soberano nos 4 primeiros jogos contra Amazonas, Vila Nova, Coritiba, Brusque, e depois foi derrocada assim gigantesca, os jogadores caindo de qualidade técnica, caindo de capacidade física, os jogadores mostrando total desconexão com o trabalho do Sosso, que era o nosso treinador naquela época, e vários jogadores se lesionando, né? O Filipinho lesionado, o Romarinho saiu lesionado, o Thierry saiu lesionado, o Barleta saiu lesionado, e o trabalho do Sosso foi minando, né? Jogo após jogo sendo minado. Depois disso, tivemos um jogo muito apático do esporte pela Copa do Nordeste contra a equipe do Fortaleza, na qual o esporte foi goleado pela equipe do Fortaleza, que hoje, por coincidência ou não, é o líder do Campeonato Brasileiro da Série A. Fortaleza que vem dando aulas sobre gestão ano após ano e tá aí, líder da Série A, goleou o esporte e eu fui um dos que criticaram a atuação do Souza e do time contra a equipe do Fortaleza, porque Copa do Nordeste não tem como. Clássico, é diferente, não tem jeito. E depois disso, o trabalho do Souza continuou minando jogo após jogo, tanto por inovações na escalação, quanto por desfalques. O esporte, mais um ano, errando novamente, tendo erros que já são conhecidos pela torcida do esporte. Chega no meio do ano, não há contratações que chegam para mudar o patamar, não há contratações que chegam para resolver o problema do esporte. E, de novo, ano após ano, errando nas mesmas coisas, tá? Demitem Guto, trazem Sosso, demitem Sosso, trazem Guto, que não era nem de longe a minha primeira opção. Acredito que a sua também não, Hamilton. Na verdade, não era a Com primeira opção de certeza. ninguém. E deram a Guto mais uma chance de um trabalho, de uma reviravolta na carreira, e deram a Guto 5 jogos. Para mim, deveria ter sido 3 ou 4 no máximo. Aquele jogo contra a equipe do Amazonas já era para ter uma bafa em cima do Guto.
Depois o jogo contra o Coritiba já era para ter sido desligado. E deram mais uma chance, o jogo contra o Brusque. Viramos piada nacional novamente, viramos chacota novamente, tanto na Série B quanto com os rivais, Fortaleza, Ceará. O Santa Cruz, nesse momento, está tirando o sarro da equipe do Sport, mesmo que o Santa não tenha mais calendário, não esteja jogando e tudo mais, mas você ter todo o enredo que foi o Sport cotado a subir, quiçá ali, brigando pelo título, está na situação que está nesse momento. E aí a diretoria mostra mais um show de amadorismo, demitindo o Guto Ferreira tardiamente, era para ter sido demitido muito antes, e agora trazendo Daniel Paulista. A gente vai entrar na pauta do Daniel Paulista, eu vou pegar a opinião aqui do Hamilton, mas eu adianto, não traria Daniel Paulista, e eu vou mostrar depois o porquê, tá? Hamilton, tá contigo, eu quero saber qual a tua opinião sobre essa dança de cadeiras dos técnicos que o Sport teve até agora, né? Sosso, Guto e também agora o possível nome do Daniel Paulista, tá? Vai lá. Boa noite, Nicolas. Boa noite, Jander. Boa noite mais uma vez, porque hoje, eu acredito que desde ontem, né, o torcedor do esporte e a galera que trabalha com notícia, a gente não dormiu direito, porque apuração atrás de apuração, corrida contra o tempo, mas parecia que já estava tudo encaminhado, né? Eu até falei ontem, teve uma reportagem logo cedo, de manhãzinha, que já falava isso, que esse jogo do esporte contra o Brusque seria basicamente o último de Guto. Já estava entre linhas ali, dizendo que realmente iria ser dessa forma. E foi o que aconteceu. O jogo, a gente estava esperando do jogo, aconteceu também, que o Sport não ia ter um jogo fácil e poderia perder. Aconteceu de dentro do vestiário mesmo, ter esses burburinhos de que o Guto seria sacado do time, que seria contratado novo treinador, mas a questão minha interessante disso é que foi demissão a mais ou menos umas 2 horas da tarde, que eu estava acompanhando, estava na rua, mas eu estava acompanhando 2 e pouca, ali entre 2 e meia, 3 horas, foi a questão do... E mais ou menos 4 e meia, 5 horas, a confirmação. Então, se a gente for colocar na balança, e as apurações que foram feitas, a diretoria do esporte, pela manhã, já tinha contactado os empresários de Daniel Paulista. Então, o Guto já sabia, parte da torcida já sabia, a gente que é do canal alternativo também já sabia. Então, parece que foi tudo arquitetado antes do jogo, para que quando acontecesse já tivesse uma válvula de escape. A questão do próprio Daniel é muito difícil de falar, porque eu acredito que na primeira defasagem que o Daniel teve lá no CRB, há mais ou menos umas 6, 7 rodadas atrás, antes de ele começar a ganhar algumas partidas, ele poderia ter vindo logo quando o Souza saiu. E isso não aconteceu. Então, agora que está acontecendo esse problema lá no CRB, o Sport vai ter que pagar uma multa, a gente não sabe ainda o valor, mas vai gastar mais dinheiro. É uma crítica que a gente pode colocar daqui a pouco, entra nessa questão de multa, né? Vai pagar para trazer ele, mais dinheiro gasto desnecessário, e o contrato de Guto, né? Como ficou, porque o cara só fez 5 jogos, se a gente for contar o que ele ficou ali, 6, mas 3 derrotas, um empate e uma vitória, péssimo. E eu acredito que, assim como eles tentaram ressuscitar, trazer de volta Lucas Lima para jogar um futebol melhor, trouxeram o Guto achando que ia dar certo, mas deu errado, deu muito errado, porque o Sport só fez perder 5 rodadas, entendeu? De 20 pontos, só conquistou 4. Então, de 20 não, de 15 pontos, só conquistou 4. Então isso é muito preocupante, e eu acredito que é muito cedo para dizer, né? Porque o cara ainda vai chegar no esporte, e a gente também vai falar um pouco durante a live sobre a questão do vestiário, né? Porque pelo jogo que a gente viu ontem, eu estava assistindo de novo. Como eu gravo as partidas, eu assisti de novo o jogo e parecia que os caras estavam jogando de má vontade. Boa noite, Jander. Eu quero saber a tua opinião para que está chegando aí agora. Na verdade, todo esse momento turbulento que o esporte vive, né? É inacreditável como o esporte, um time cotado
a subir, assim, quiçá brigar pelo título dessa Série B. A gente sabe que tem Santos, que tem América, Goiás, mas o Sport tinha tudo para fazer diferente esse ano, para não cometer os mesmos erros, e eu quero saber a tua opinião, tá? Daniel Paulista é um nome que agrada? Não seria a tua primeira opção? Boa noite, meu velho. Boa noite, rapaziada. Boa noite, Nico. Boa noite, Cídio. Um grande abraço para vocês. Um abraço aí para a galera do chat. É complicado. No meu ponto de vista, Nico, e eu já falo isso já há algum tempo lá na live do Luiz, eu acho que o planejamento do esporte, ele é um planejamento um pouco diferente das outras equipes. O Sport é um clube com grande massa, uma torcida que está carente há muitos anos de um ano bom, de uma temporada convincente, e uma torcida que cada vez mais ela requer o resultado, e está correto a questão do resultado, né? E aí torna o caldo um pouco mais grosso para você trabalhar no clube, né? Os diretores, presidentes, geralmente o Sport nos últimos anos vem trazendo treinadores, diretores, presidentes que não têm o feeling do mercado, do futebol em si. Então, ao que parece, né, o Sport ele está sempre no mesmo ciclo de erros há anos. A gente lembra de outros anos iguais, 2018, 2021. Foram anos que o Sport trocou de técnico para poder sobreviver naquela competição e não conseguia sobreviver. 2018 foi na Série A, trocou de treinador, 3, 4 vezes e caiu. 2021, trocou de técnico também várias vezes e caiu. Então, assim, o Sport vive num ciclo vicioso há anos. Então, eu acho que isso passa muito pela questão de gestão, mas do DNA do Sport nos últimos anos. O Gilvan, que está aí na tela, ele fala, tem um comentário dele aí, ó, ele botou assim, o Sport está se apequenando cada vez mais. Então, assim, esse é o retrato. O Sport, ele vem se tornando um time menor cada dia mais, a cada ano mais, né? E é por isso que eu acho que o problema não vai ser o técnico. Eu acho que o Daniel não vai conseguir, e eu não traria o Daniel. Eu acho que o Daniel já teve uma prova de que no Sport não consegue trabalhar, não consegue vingar, porque eu acho que o Sport é um projeto maior do que a capacidade dele. Então, ele sempre não consegue engrenar aqui no Sport. A galera, vamos dizer assim, meio que se apaixonou pelo Daniel numa época, porque ele livrou o Sport do rebaixamento em 2017. Aí você vê o nível. Jair Ventura teve tatuagem porque livrou o Sport em 2020. Então daí você já vê o nível da carência, né? E aí as diretorias e os presidentes do Sport se aproveitam muito disso. Levanta várias cortinas de fumaça e o profissionalismo do clube vai ficando para trás, né? Então, assim, no meu ponto de vista, mais uma decisão errada. Da mesma forma que eu digo que o planejamento começou errado, vocês já sabem a minha opinião sobre a questão da vinda do Sosso, e a galera esquece também do início do Sosso. O início do Sosso, pelo amor de Deus, a torcida vaiando o Sosso. A mesma torcida que fala hoje de saudade do Sosso é a torcida que estava vaiando no jogo contra o Maguari. Que estava vaiando, fala aí. E eu estava lá no jogo do Maguari. Foi 1-0, gol miado de Gustavo Coutinho, dando um carrinho no goleiro. E outra coisa, no jogo contra o Retrô, não sei se você se lembra, mas tinha uma senhora lá com cartaz, não sei o que, Sosso. Aí levou 4-1 do Retrô, no final do jogo, cadê a mulher com cartaz? É essa mesma torcida, e é isso. Eu acabei de ser atacado no meu canal, lá no Instagram, por um cara. Eu deixei público lá no Story, né? Então eu printei a fala do cara, porque aí tu se pergunta, por que tu foi atacado? Não, porque eu dei uma opinião contra Sosso. Eu só fiz isso. Eu não fiz nada mais, eu dei uma opinião contra Sosso. O cara veio me atacar. Então, assim, é difícil
E a diretoria, as diretorias do esporte, elas amam isso. Porque isso levanta meio que tipo uma cortina de fumaça para que você seja, vamos dizer, independente. Você não vai ser cobrado por isso. A torcida do esporte não é uma torcida que cobra presidente e diretoria assintosamente. Cobra jogador e técnico. Jogador e técnico é o último dos moicanos dos culpados. Que o começo vem lá de cima. Diretor e presidente. Eles que fazem vamos dizer assim, né? Fazem as coisas acontecerem ou não. Então, assim, do meu ponto de vista, o planejamento começou errado, na opinião minha, e aí a prova disso foi que depois degringolou em algumas situações com o Sousa, e a galera vai apontar pela questão dos desfalques, mas é mera hipocrisia, porque quando o Henderson, quando o Dalpozo tinha desfalques, ninguém lembrava, ninguém ficava passando mão na cabeça do Henderson e do Dalpozo, que tinha desfalques, que estava sem peça, mas quando o Sousa resolveu fazer isso. Então, assim, é hipocrisia para mim. Dois pesos, duas medidas. Né? E eu trato tudo por igual, velho. E eu acho que devia ter a profissionalização do clube. Devia ter uma profissionalização. Aí é como mais ou menos o Maxwell falou aí, e tá correto. O Guto, ele se arrependeu, para mim, no segundo jogo dele. Ele começou a falar, depois da porrada acho que pro Vila, ou foi para o Coritiba, ele estava assim, ó, na coletiva. Eu não sei, tipo assim, eu não sei. Perguntavam ele não tinha respostas. Ele não tinha para que vir, meu irmão. Ele não devia ter vindo. Primeiro, o trabalho de Guto nos últimos 4 anos é fraco. Aliás, nos últimos 3. O último bom trabalho dele foi no Ceará. Ele saiu. Então, assim, os últimos 3 anos do Guto é inexistente no futebol. Então, eu acho que ele encontrou uma maneira de tentar dar a volta por cima, mas quando ele viu, ele chegou um elenco que não dá para ele apresentar a melhora dele, ele tem certeza que ele se arrependeu. E aí a culpa não é do jogador e do técnico e do Sousa, não. A culpa é de quem geriu o grupo, quem fez esse elenco sem lateral, sem volante, né? Sem meia central com a saída do Alan, sem o ponta no lugar do Romarinho que está machucado, aí traz Vini Faria, aí traz Pablo Diego, Lene Lobato. Quem trouxe esse tipo de jogador que é o culpado. Não é o Guto Ferreira, não é o Sousa. O Sousa não obrigou a diretoria do esporte a contratar ele, não. Nem Guto. Entendeu? Mas enfim, fala aí. Como tu estava falando, o Jander, a galera, a torcida, é uma pirâmide. Torcedores, aí vem jogadores, vem o pessoal até chegar à diretoria. Em vez da a torcida cobrar realmente quem é o culpado, que é Yuri Romão, e de lá descendo, ficar fazendo isso vai só piorar a situação do esporte. Só piora pra gente. Nesses 2 últimos jogos, se a gente for analisar bem, assistir a partida completa e ver como foram os lances, os caras não estão jogando de boa vontade. É extracampo, não sei o quê. Cadê o diretor? Eles foram durante a semana no CD fazer a cobrança, os diretores. Mas no jogo de ontem, se a gente for ver, não surtiu efeito. Os jogadores de má vontade, Luciano quase entregava um gol, cara a cara ali com o goleiro. O rendimento do time não está sendo mais nem perto, nem sonha chegar perto do ataque do que era com o Mariano Sousa. Então, são coisas que ficam no ar, que quando o Daniel chega dentro do esporte agora, ele já chega com tudo conturbado. A mesma torcida que fala do trabalho de Sousa era bom. Não sei como defendem. Me falam de desculpa e de desfalques. Os desfalques fizeram o Sport empatar com o Muricy. Tomar vareio do Santa. E outra coisa também, o ano passado foi a mesma coisa. Se a gente for colocar o ano passado e esse ano, basicamente a mesma coisa na questão de transferências. Mudou a peça do Ricardo Drubis, que é verdade, mas o modus operandi foi o mesmo. As contratações... E é isso sempre. É todo ano.
Esse Wellington Silva é jogador aonde, pô? Qual foi o último bom trabalho que ele teve? Lenny Lobato. Esse cara jogou aonde? Tem uns clubes, beleza, mas para trazer para o esporte, para uma Série B que está disputada, entendeu? Não faz sentido. Eu penso um pouquinho diferente. Ó, o Wellington Silva e Lenny Lobato são jogadores para início de temporada. Na minha visão. São aqueles jogadores que, assim como o Arthur Kaique, poderiam dar certo no esporte. Poderiam começar a temporada jogando no Campeonato Pernambucano, o início de Copa do Nordeste, e se destacando pelo esporte, e aí sim, dá um prosseguimento. Mas esses jogadores sendo contratados no meio do ano, como reforços que chegam para agregar, para subir o nível, para subir o sarrafo, como os próprios diretores falaram, é qualquer coisa de maluquice. O Wellington Silva jogou 4 jogos numa segunda divisão da Arábia Saudita. O Lenny Lobato era banco, uma promessa lá do Vélez. Palácios, já há bastante tempo sem jogar, 2 jogos no ano com o Cruzeiro. De Plácido, 8 meses, quase 9 meses sem jogar. Então, assim, os próprios diretores fomentaram na cabeça dos torcedores que todas as contratações do meio do ano chegariam para agregar e para subir o sarrafo. Se você for ver no papel, o Wellington Silva, de Plácido, são jogadores que até agregam na Série B. Mas para o início de temporada, em uma outra situação, o Sport precisava ter muito mais gordura para queimar, para dar tempo, entregar de fato ao treinador que pediu as contratações desses jogadores, que foi o Sosso. Às vezes o estilo do Wellington Silva ou do Di Plácido não encaixa no estilo do Guto. E provavelmente também não vão encaixar no estilo do Daniel Paulista. Então, assim, são coisas que a gente vê na diretoria que chega a ser, assim, a beirar o amadorismo, pô. Porque as contratações que estão chegando, inclusive pode pintar, a gente já vai falar dela rapidamente, a do volante, né, a do Julian, foi a pedido do Mariano Sosso, que já não está mais aqui há bastante tempo. Então, são, de fato, coisas que a gente começa a questionar. Pô, será que isso aqui faz algum mínimo sentido? E pode falar. E o pior, sabe o que é? Que foi lá com o Mariano Souza, ele vai chegar na transição para terceiro comandante já. Então, para você ver que, tipo assim, não há um planejamento. Eu acredito que os caras não confiaram tanto que o Mariano Souza iria dar certo, que organizaram o ano todo em cima do planejamento Sosso. Entendeu? Não tiveram um plano B. O plano B dos caras foi tipo assim, pô, a gente demitiu o Sosso, e eu acho que não era planejamento de demitir o Sosso naquele momento. Demitiram o Sosso, assim, não por impulso ou não, aparentemente foi por impulso. Contrataram uma peça de segurança, que foi o Guto, viram a M que fizeram, e agora vão na bola de segurança, que é o Daniel Paulista, que não é de tanta segurança assim. Só se fosse segurança de supermercado, porque aqueles caras grandão que eu discordo de algumas coisas. Eu não acho que foi uma merda demitir Sosso. Não acho. Eu acho que foi uma merda. Eu acho que pelo momento, Jane. E não é eu acho que pelo Sosso. momento. Eu acho que pelo momento. Eu acho que, tipo assim, o ruim não foi demitir Sosso. Foi o momento. Porque a partir do momento que você demite Sosso nas condições que o mercado estava, você estava presumindo de que quem viria para suprir a saída do Sosso, que era o Daniel Paulista, ele iria aceitar de cara chegar no esporte. E não é assim que funciona. Quando você vai demitir um treinador, você já tem que saber quem que você vai repor no lugar. Você não vai poder demitir, tipo assim, esperar, agora vou analisar. É isso que eu tô falando. Talvez se desse, por exemplo, mais um jogo, entendeu? Tipo assim, dá mais um jogo pro Sosso, enquanto vamos procurar alguma coisa no mercado. Então, já eu não daria nenhum jogo mais pro Sosso. Eu demitiria e falava, vamos convocar uma coletiva. Colocar uma coletiva. Torcedor do esporte, erramos no planejamento e não vamos mais contratar para subir. A gente vai contratar um treinador agora para 2025.
E isso o Sport estando no G4 ou não. Se subir, é consequência, o trabalho deu certo novamente e tal. Mas a gente agora vai pensar em 2025, gente. A gente não pode mais. Ele não pode mais. Só que isso é difícil, Jander. Pra eles assumir, mexe com o ego. Mexe com o ego. Não é isso, eu sei. É por isso que eu acho, tá ligado? Nicolas e Jander vai ter doido que vai fazer a numerologia para ver de quantos treinadores, com o terceiro treinador, conseguiu subir. Tu vai ver amanhã. Isso aí já é um atestado, né, Exílio? Já é um atestado de time que não sobe. 3 treinadores. No Ceará, no passado, foi assim. Todo mundo achava que o Ceará ia subir. Um elenco que gastou, um elenco mais caro da Série B, tal. O Ceará começou a trocar de técnico. Já era. E isso aí é um atestado que vai ficar. Concordo com vocês em grau, número e gênero. O Lucas perguntou aqui, né? Guto vai receber quanto com essa demissão? Perdeu o grupo. Vocês viram que tinha jogador que curtiu a postagem da demissão dele? Panelinha. Foi. De fato, rapaziada, desde que o Guto chegou e mexeu na estrutura do time, alguns jogadores não gostaram disso. O próprio Igor Cariús, que estava cotado para ser titular, pegou banco, foi improvisado em outro setor, depois Fabinho começando de lateral direito. Então, assim, foram coisas que o Guto foi fazendo que foi mexendo com o ego do jogador, que a gente sabe que existe. Não tem como fechar os olhos para isso. E o problema, Nicolas, não é nem que propriamente ele estava errado. Porque, tipo, chega um cara que não tem nada a ver com o elenco, não tem nada a ver com o SUS. Aí ele faz, agora, já que me contrataram, eu vou fazer do meu jeito aqui, uma forma de fazer o carro andar. Aí os jogadores não gostar ou gostar é questão dos jogadores em si. Mas a turma usou o mesmo argumento, por exemplo, no Sousa. Quando o Sousa começou a perder, a turma querem derrubar o Sousa. E não é isso, tá ligado? É, assim, o do Guto era, que nitidamente queria derrubar. Mas, tipo assim, eu não acho que foi porque perdeu o grupo. Ele nem teve o grupo na mão. Ele nem chegou a ter, ele não conseguiu nem o gosto do grupo. 5 jogos é muito pouco para perder grupo. Não perdi grupo assim. Perdi grupo um cara que tá 1 mês, 2 meses, 20 jogos ali, aí os caras não deu certo. Exemplo, vou dar um exemplo bem traço de perder grupo. Milton Cruz. Olha quantos jogos o Milton Cruz jogou aqui, treinou o Sport, e aí naquele jogo da Tombense do Santa Cruz, 2 jogos seguidos, o Sport levando parede. Aliás, perdendo de feio ali para 2 equipes menores ali e tal. E aí ali foi nitidamente, porque também eu soube na época, né? Tipo assim, informação direta de staff daquela época. Então, assim, eu acho que o Guto nem tinha um grupo. Ele chegou, tipo assim, gaiato no navio. E aí os jogadores fizeram, meu irmão, vai dar certo não. Como torcedor, acho que já sabia também que não ia dar certo. Meu irmão, vai dar certo não. Eu acho que a gente não vai engrenar nada, porque o que é que tem a ver? Guto e Sousa, não tem nada a ver, pô. Tá ligado? É muita incompetência da gestão fazer um tipo de contratação dessa. E aí o jogador, ele sabe que o jogador, ele tem esse negócio na mão, assim, essa máquina na mão do vestiário. O jogador, ele sabe, irmão, esse cara aqui não vai dar certo pra gente. Já era. A cena pós-jogo ficou claro isso. Todo mundo se reuniu no meio do campo e o cara vazou. Então, ficou claro isso que o Jander tá falando no último jogo, gente. Tem jeito, tá? Rapaziada, é o seguinte, pra gente dar continuidade aqui, todo mundo sabe que o Sport tem interesse no Daniel Paulista, que o Daniel Paulista é a primeira opção, que tá tudo apalavrado com o Sport. Isso aí provavelmente vocês já devem ter visto, já foi noticiado, né? Noticiado e tudo mais. Já falou que acertou. E aí uma informação do Iverson Fernandes, que é um jornalista que cobre aí o CRB e toda os times lá, né, de Maceió, e ele publicou o seguinte: pelo que eu apurei, a multa rescisória do técnico Daniel Paulista é de aproximadamente 3 salários. E ainda de acordo com a minha apuração, a multa seria na casa dos R$500 mil, podendo ser um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos. E a informação inicial é que o CRB não iria abrir mão do valor. Vamos aguardar. E aí, rapaziada, se você for pegar R$500 mil, eu vou até fazer essa conta aqui, R$500 mil, que é aproximadamente o valor da multa, tá?
e dividir por 3, que seriam 3 salários, hoje o Daniel Paulista recebe aproximadamente R$160 mil no CRB. Coisa que eu acho demais. Mas assim, é demais pro nível do Daniel Paulista. Eu posso estar errado. Eu posso estar totalmente fora do mercado, tá falando besteira, mas R$160 mil a Daniel Paulista, eu acho maluquice. Exemplo, eu acho que há outros treinadores na casa dos R$200 mil com muito mais bagagem para chegar e assumir o clube do Sport Clube do Recife. Porque quem fala que o Daniel Paulista é um técnico caseiro, basta ver o trabalho do Daniel Paulista no CRB esse ano. O CRB é o 16º colocado na tabela geral, com 25 pontos em 22 jogos disputados, gente. Se a gente pegar esses 22 jogos e imaginar que o CRB teve 10 jogos em casa, foram 30 pontos disputados lá em Maceió, no Rei Pelé, e o CRB só ganhou 22, porque não ganhou nenhum jogo fora. Teve alguns empates, é verdade, mas o CRB tem 6 vitórias, gente, em 22 jogos. É muito, mas assim, muito pouco para um treinador. Lógico, o Daniel Paulista, só para finalizar, o Daniel Paulista, ele tem a sua história como jogador e como técnico do esporte aqui no Sport Clube do Recife, história linda, mas que provavelmente, gente, será manchada por uma volta assim desesperadora. A situação do esporte hoje não é ruim, não é péssima, a situação do esporte é desesperadora. O esporte está dando um all-in gigantesco num jogador, num ex-jogador que atualmente é técnico, que tem uma história muito bonita por aqui. O próprio colega aí que comentou aí, eu até salvei o comentário dele aqui, ele disse isso tudo certo. Daniel Paulista com 3 jogos que Deus o livre, mas for 3 derrotas, acabou a história dele aqui. A galera vai esquecer o que foi que o cara fez. Simplesmente vai dizer que o cara não presta, que o cara não tá bom, que o cara não tá apto, que o cara perdeu o grupo. Então, precisamos injetar ânimo novo, gente. Precisamos de gente nova. E aí é onde entra a incompetência que tanto eu, o Jander, o Almilton, o Luiz fala. A diretoria, ela não tem noção do que ela tá fazendo. Trazer o Daniel Paulista nesse momento, gente, o CRB vai fazer 1 ano que não vence fora de casa numa Série B. Isso não é coisa da minha cabeça. Vai fazer 1 ano que o CRB não vence fora de casa. Nessa Série B atual, não venceu um jogo sequer fora de casa. E já enfrentou Brusque, já enfrentou Ituano, já enfrentou o Guarani. Jogos que o CRB poderia ganhar. O CRB tem um elenco ali para brigar no mínimo, onde o Operário, onde o Amazonas está, com muito mais pontos. Então, assim, de fato, eu acredito que a fase do Daniel Paulista não é boa, é péssima. Talvez se ele tivesse aquele Daniel Paulista do início do campeonato, que chegou numa final do Copa do Nordeste, que colocou o Bahia ali enjaulado, conseguiu vencer o Bahia lá na Fonte Nova, que conseguiu avançar do Ceará na Copa do Brasil, talvez um CRB que jogou de igual para igual com o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, tudo bem. Mas esse CRB de hoje, gente, não joga nada. Para quem acha que o CRB joga dentro de casa, nem dentro de casa os caras jogam com ninguém, perde do Ceará, empata com a Chapecoense, assim, coisa maluquice. E hoje não é a realidade do esporte um treinador como isso, como o Daniel Paulista. Infelizmente. Só um adendo aí, Nicolas, ele tá a 9 jogos sem vencer, tá? Só 9. Então, aí vem uma notícia dessa aqui, rapaziada, só para vocês entenderem qual o contexto que eu quero chegar. Se você for olhar o Daniel Paulista no próximo jogo, o próximo jogo do CRB, pela 24ª rodada, é contra a equipe do Avaí, jogando lá no Rei Pelé. Muito provavelmente o CRB não vai ganhar esse jogo, com o Daniel Paulista ou sem. Pela fase que vive, gente. É questão de tempo do Daniel Paulista ser desligado do CRB. Será que vale mesmo a gente pagar uma multa de mais de R$500 mil aproximadamente
para trazer o Daniel Paulista recebendo um salário de 160 mil. Para quem acha que ele vai chegar aqui recebendo 100 mil, não vai, gente. Não vai. É 160 mil num treinador que não vence há 9 jogos, que não vence fora de casa há mais de um ano. O Daniel Paulista, como pessoa, assim, não tive prazer de conhecer pessoalmente ainda, mas pelo que eu ouço falar, é um cara excepcional. Um cara muito bom de grupo. Ninguém tá questionando isso. Mas o desempenho do CRB na mão do Daniel Paulista é pífio. E eu quero saber a opinião de vocês, tá? Que o time do CRB, Nicolas, tava arrumado, hein? Tava arrumado. O Fábio Alemão, depois que selecionou o sistema defensivo do CRB, deu uma bexiga que não funciona direito. Entendeu? Então, ele ganhou essa questão desse valor, ele está ganhando atualmente no CRB, que, se eu não me engano, é o maior salário na história de um técnico dentro de Alagoas, porque ele se valorizou por um Copa do Nordeste que só enfrenta time de Série C e Série D, e só vem enfrentar time de Série B no mata-mata, que realmente jogou muito bem, principalmente fora de casa, e o principal, que é a questão do estadual. Porque o estadual só tem time de Série C, Série D e sem série também, como no campeonato alagoano. Então, foi isso aí que credenciou ele a ter um salário que ele está atualmente. Mas para vir para o esporte, do jeito que está vindo, da forma que está vindo, a diretoria está mais uma vez colocando atestado de que é incompetente. Vai gastar mais 500 mil fora o salário do treinador. Vê só, meu telefone, eu entrei aqui com a carga máxima. E aí, meu telefone tá complicado. Hoje trabalhou demais, né, gente? Hoje foi notícia, aí gravei Reels, aí travou, aí gravei vídeo pro YouTube, pro meu canal, @janderfoot. Aí tem que editar o vídeo e meu telefone não tem uma estrutura legal. E aí, vou falar logo uma opinião aqui, embasada no que vocês estão falando e embasada no que o chat está falando. A gente fala da incompetência da diretoria, sem sombra de dúvidas, e aí eu acrescento a questão da falta de planejamento do início do ano, porque, do meu ponto de vista, ano passado a gente não subiu, não porque manteve o Enzo, a gente não subiu porque a gente não deu peça para ele. Porque enquanto ele estava com o Juba e com o Wagner Love, tudo estava funcionando. Quando ele perdeu o Wagner Love com lesão, passou quase 2 meses, quando ele perdeu o Juba de vez pro Bahia, acabou o time. O time se baseou em 2 jogadores que resolviam o problema, com o Cariús ali também ajudando, né, fazendo algumas assistências e tal. Então, o time se baseava muito nesses 3 caras. Né, e o Jorginho estava bem também, na fase boa, depois que o Jorginho se lesionou e voltou, não voltou a mesma coisa e acabou. Então, assim, faltava uma contratações do nível de Wagner Love, Juba e o Jorginho. Não teve. O Cariús saiu por justiça, a questão da justiça. Não contratou lateral decente. Contratamos quem? Natan. Não é lateral pro esporte. Tá ligado? Natan e Negueba foram as contratações. O Lima, né? Michel Lima. Tem isso aí. Olha os caras que estavam vindo. Caiu aqui no celular. Aí, tipo assim, como é que Emerson vai repor o Wagner Love, Jorginho e o Juba? Olha a altura. Então, assim, eu acho que teve um dedo do Anderson. Teve, porque ele teve teimosias, ele inventou muitas vezes, mas também teve o dedo da diretoria, né? Que a turma nunca olha para a questão só da diretoria. Só no fim do ano, quando acaba a temporada, a turma olha para a diretoria, mas não olha para a diretoria no meio da temporada, né? Que não pega no calcanhar de Aquiles ali. Mas, tipo assim, eu acho, gente, que eu tô vendo, né, galera, eu traria fulano, eu traria ciclano. Essa galera vai querer vir? Os treinadores que estão sendo citados aqui recusaram o esporte. Né? Teve um rapaz aqui que citou o Hélio dos Anjos. O Hélio dos Anjos, nessa altura do campeonato, seria um sonho. Né? Tipo assim, trazer o Hélio dos Anjos agora seria excepcional. O grande porém ele vai querer vir? Ele não vai querer vir. Ele não quis vir 2 anos, ano passado, quando o Anderson foi demitido, e esse ano ele também não quis vir. Então, assim, ninguém gosta de vir para o esporte por conta da questão da incompetência mesmo. A ingerência dos diretores e presidentes. E o que parece,
Não é incompetência porque eu sou um cara meio tapado que eu não entendo futebol. Não, é por situações culposa. Tipo assim, uma coisa que já é premeditada. Tipo assim, os caras vivem de cargo ali, velho. Parece que é um galardão tá ali como diretor do esporte, e tipo assim, tô, vamos dizer assim, né? Estacionado aqui, eu tô muito bem aqui financeiramente falando, acredito. Eu sou um cara que eu tenho uma voz ativa aqui no esporte, diretor, sendo presidente. Ninguém quer competir comigo. A última eleição do esporte foi a grande prova disso aí. Não tinha ninguém para tirar o Yuri Romão da presidência. A turma não quer pegar o esporte é uma bomba, gente. Eu lembro de Bivar falando, Bivar quando renunciou e tal, ele falou, e antes de renunciar, porque a turma fala assim, na hora de dar merda, de estar na merda, e claro, vai renunciar, não sei o quê. Mas, meu irmão, na fase boa, eu recebi um áudio, não diretamente dele, mas sobre ele falando com os diretores de 2019, o Milton Bivar. Vazou um áudio para mim, de 11 minutos, Bivar falando da direção, falando. Ele tá, meu irmão, ele assumiu o esporte, por livre espontânea. Pressão. Na época foi feita uma reunião com os ex-presidentes do esporte e tinham que escolher um nome para entrar no lugar do cara que estava, né? O que em 2018 derrubou o esporte e tal. Esqueci o nome daquele presidente. Arnaldo Barros. E aí, os ex-presidentes falaram, vai tu. Nem o Luciano Bivar quis, nem o Mero Lacerda quis. Ninguém queria pegar o esporte. Aí, Gaguinho, o apelido dele é Gaguinho. Gaguinho, vai tu. E ele assumiu. E durante 2019, ele, não sei se muita gente lembra, que cogitou sair do esporte, disse que tinha muitos problemas no clube. O vice-presidente dele, que inclusive há um tempo atrás, aí, recentemente, faleceu, esqueci o nome dele, o vice-presidente do Bivar falando, renunciou 2 vezes, depois voltou atrás, renunciou. A turma pensa que o esporte é bom, é digerir, irmão, por isso que a galera faz o que quer lá. Porque, tipo, não tem trabalho competente, velho, não tem. Isso aí, infelizmente, o torcedor do esporte, por exemplo, ele não vai gostar de ouvir. E aí ele vai tentar se basear em outras equipes. Pô, por que as outras equipes que não têm o tamanho do esporte conseguem e o esporte não consegue? É a vaidade, é o que acontece no clube, a leitura de como os caras entendem lá, por exemplo. Uma suposição aqui, para retratar uma situação assim, tipo, chega um jogador bom, o esporte, por exemplo, os jogadores que saíram do Vitória agora, o esporte não foi atrás de nenhum jogador do Vitória que saiu jogando Série A. Aí, entendeu? Mirassol foi atrás, tal. Entendeu? Os caras que querem algo foram atrás. Mas aí vem um fulaninho que ninguém conhece. Irmão, por que fulaninho tá vindo pro esporte? Eu acho que vai pesar no bolso de alguém, gente. Entendeu? Vai pesar no bolso de alguém da gestão. Alguém vai sair ganhando, entendeu? Alguém vai sair ganhando. Então isso ali é corriqueiro. O comentário, Jander, bate muito com o comentário do Rodrigo, que fala que, segundo o Daniel Tabosa, que eu não conheço, tá? O Ricardo Drubis que saiu porque ninguém da comissão queria Daniel Paulista e Yuri surtou e só queria Daniel. E se isso for realmente verdade, bate muito de frente com o que tu tá falando, pô. Vou citar 2 situações para você, deixa eu terminar. De que não adianta ter comitê gestor se eles não estão alinhados entre si. E se eles não estão alinhados entre si, é porque alguém vai sair ganhando com alguma coisa, pô. Vou dar 2 exemplos para você. Um de 2019 e outro de 2020. Nelo Campos saiu do esporte numa época, né, e depois ele concorreu a presidente e tal. Mas o Nelo saiu e o que eu soube na época é porque ele queria Diego e os outros não queriam. Mesma coisa. Outro exemplo, Jair Ventura no esporte e saiu depois uma matéria de algum repórter da época falando que existe coisa de empresário, que é o cara que trabalha para a empresa com Jair Ventura, é diretor do esporte, estava ligado a Maílson. Tu lembra dessa história?
Então, E teve com o Anderson também, pô. O Samuel foi com o Anderson também, teve com esse negócio de empresário que foi lá pra Florida Cup, pra Nelson lá pro exterior, que era empresário, que não sei o quê. Mas o negócio é esse, a imprensa também muitas vezes atrapalha e cria narrativas no qual a torcida pega aqueles alienados, pega essas notícias e joga de bolo, mas não sabe a real situação, entendeu? Porque muitas vezes realmente acontece isso, Jander, que tu falou, porque eu já vivi dentro de clube, fazendo matéria, falando com jornalistas, tudo isso. Existe isso, é verdade. Até recentemente o próprio Yuri confessou, né, em uma entrevista que membros da imprensa recebiam valores do clube em gestões anteriores. Mas o que acontece? Tudo isso, se a gente for colocar na balança, só está prejudicando o clube. E quem os conselheiros, o conselho administrativo do esporte, principalmente o pessoal da velha guarda, precisa urgentemente sair dessas suas cadeiras e ir para cima. Porque o esporte está ficando mais uma vez na Série B do Campeonato Brasileiro, está se tornando um clube de Série B e todo mundo sentado, calado, sem fazer nada. E não vai, tá, Milton? Não vai. O próprio Jander já falou, não é conveniente para eles. Os caras acham que fazer esporte hoje é o mesmo que fazer esporte em 2000. É o mesmo que fazer esporte em 2005, 2004. E não é, gente. O esporte, para sair dessa M que se meteu, precisa de sangue novo, de mentalidade nova, de gente que venha para inovar, gente competente. Não adianta só estar ali porque é família de fulano, é amigo de ciclano. Não adianta. Esse jeito de se fazer futebol já está ultrapassado. Entendeu? Esse comitê gestor que foi formado pelo Yuri, a ideia é muito boa. Porque você tem 3 cabeças teoricamente pensantes e que chegam num consenso para trazer sempre a melhor opção para o esporte. O problema é que você tem um cara que é arquiteto, um cara que é advogado e um cara que era estagiário da base. Coisas assim que são totalmente desconexas. Tem que ter gente que seja capacitado, que faça o que foi estagiário da base, inclusive estudou na Inglaterra, se eu não me engano. É o mais capacitado que tem, tá? É o de óculos, acho que é João alguma coisa. Então, precisa ter gente capacitada, gente. Não adianta trazer e colocar só porque o cara é amigo, porque o cara é conhecido. Problema, eu vou te dizer, Vinícius, relembrar para tu uma situação. Tem um diretor do esporte, há um tempo atrás, que ele foi depois pro Grêmio. Ele era muito competente. Muito competente. Mas sabe aquele negócio? É por isso que eu sou muito pé no chão pro esporte. Né? Eu falo pra galera muitas coisas, mas a galera não pega no ar a parada. Esse cara, o Renato Gaúcho solicitou ele. O Renato Gaúcho solicitou ele e ele voltou pro Grêmio. Eu me esqueci o nome dele, é um que tem o cabelo espetado e tal. O cara fez um baita trabalho. Eu sei que é. Acho que 2019, né? Ele tava em 2019, se eu não me engano. Ele saiu em 2019, né? Dele. Esse cara, ele é muito competente. Mas não adianta competência na cadeira do esporte, porque tem pessoas ali que não vão gostar. É estilo aquele meme, o pessoal na sala de reunião e alguém dá uma ideia legal. A turma joga ele pela janela. As pessoas que são competentes dentro do clube, muitas vezes dentro daquele grupo, é estilo dado como inimigo. Esse cara sabe muito, esse cara vai acabar tomando por exemplo, tá ligado? Esse comentário do Ailton Nunes aí, um abraço para você. Ailton, o que chega no torcedor? Eu acho que é 1% do que aconteceu de fato. Não chega para o torcedor a verdade verdadeira. É uma coisa. A gente cansou de ver jornalista. Existe isso, gente. Jornalista que, tipo, recebe para falar de base, recebe para falar de jogador, de diretor, de presidente, bem ou mal, né? Então, assim, isso acontece. Né? Levanta, vamos dizer, burburinho. E o futebol, infelizmente, ele é feito desse jeito. Tipo, o torcedor vai sair uma notícia e na realidade é outra. Eu me lembro que o fato de 2020 foi a primeira lesão do Thierry. Eu era amigo do staff do Thierry, na época. E aí a gente trocava ideia todo dia pelo Zap.
E aí ele falou, meu irmão, o Thierry tá machucado, ele levou entrada no tornozelo no treino. Ninguém da imprensa publicou nada. E foi passando uma semana, foi passando 2 semanas, e nem a Globo postou nada da lesão do Thierry. Nem a TV Jornal, nada. E 2 semanas já fazia. Depois de 2 semanas e uns diazinhos, saiu uma notícia no GE. Thierry suspeita de tosse no tornozelo. O cara já estava lesionado há 2 semanas. Essa situação já aconteceu há 2 semanas atrás. O torcedor está sabendo depois de 2 semanas. Então, é só mais ou menos para entender, para a galera entender, né, o que sai, o que acontece aqui. Né? Da mesma forma, por exemplo, que o jogador em off fala, meu irmão, eu quero que o esporte se lasque, eu quero que o esporte vá pra merda, eu tô pé da vida com o esporte, eu quero que o esporte largue da minha vida. Aí na imprensa, ele fala, pô, o esporte não me valorizou, o esporte não valorizou meu passe, não aumentou meu salário, então, poxa, eu queria, né, eu queria ficar, né, mas o esporte não me deixou. O jogador que pediu para sair, mas na imprensa fala que o esporte demitiu o cara. Tem um cara, tá ligado? Não sei se tu lembra na época do Frentinho, que teve aquela lambança da diretoria da época, de contratar jogadores que não foram para jogo, que não jogaram. Um deles era Vander foi um. Vander. A notícia que saiu para a torcida foi que o Sport mandou escantear que não quis o Vander. A notícia que chegou para mim, na época, com a fonte de dentro, é que o próprio jogador pediu para sair. Eu vou dar outro exemplo para vocês. Lembro de é um colombiano que não chegou a jogar, um volante colombiano, que ele só ficou treinando, não jogou. Me esqueci eu lembro quem que era o... Eu acho que ele jogou até num time de alta, assim, na Série A, não foi? Eu lembro ele não chegou a jogar no Brasil. Ele veio da Colômbia, ele chegou na Colômbia, chegou no Sport, e inclusive o Sport está devendo 2 milhões a ele. Porque só eu sei pagando, quem que é. Eu só me lembro. devendo salário a ele. Uhum. Eu esqueci o nome dele. Esse cara veio pistola no meu direct. Porque eu entrei ao vivo com o Luiz, com fonte segura, dizendo: o empresário de fulano está em Recife para tratar da rescisão. Ele está chateado, porque ele não está recebendo oportunidade, e ele já contactou o empresário desceu em Recife hoje, está no CT. Renteria. Obrigado. E aí, o empresário do jogador está no CT. Aí veio fulano da imprensa, não gostou que eu recebi informação quente que ele não recebeu, e veio me desmentir no Twitter. Doutor, que não tem nada disso, que eu falei com aquele Ney Pandolfo, conversei com o Ney Pandolfo aqui, e o Ney Pandolfo falou que ele continua treinando normalmente, e ele interessa sim pro esporte e tal. Renteria veio na mesma hora, bicho. Quando eu terminei a live com o Luiz, entrei no meu direct, e o Renteria tava no meu direct. Mano, beleza, não sei, do jeito dele falar, né, e tal. Eu tô sabendo que você tá falando coisa que não existe. Eu fiz, cara, Renteria, boa noite pra você. Eu sou um cara profissional. Eu não tô mentindo. E você sabe muito bem que o seu empresário tá aqui em Recife. E você tá pedindo pra ir embora porque você não quer ficar aqui. Você tá passando meio que tipo assim, chateações porque você não tá jogando. Eu falei isso pro cara, velho. Na hora ele baixou o tom dele porque ele entendeu que era verdade que eu falava, mas pra imprensa. O que a imprensa divulgou do Renteria, da situação do Renteria pra imprensa? E aí eu ainda printei na época, mandei pra Luiz, olha aqui, Luiz, conversa com o Renteria. Olha aí, ó. Essa é a prova da minha credibilidade. E a torcida entendeu, recebeu outro feedback. Então, muitas coisas, pegando como exemplo o que ele falou, porque saiu agora, né, que o sócio brigou, porque isso, porque aquilo, mas, cara, na coletiva, os caras já falaram outra coisa. Falaram que, tipo assim, a gente estava prezando por resultado. O sócio não estava dando mais resultado. Então, a gente precisava não cometer o mesmo erro da gestão passada, que é uma conversa fiadinha também, né? Porque sempre vão cometer os mesmos erros, independente de mudança de gestão. Mas, tipo, é isso que eu falo, torcedor.
O torcedor, ele sabe só uma pontinha do iceberg. Ele não sabe do que acontece nos bastidores. É complicado pra caramba. E aí o Miguel trouxe até a informação, né, que o CRB vai anunciar o Zanardi como técnico. Então, se isso for verdade, aparentemente o Daniel Paulista vai vir, o Sport vai pagar a multa mesmo, já tá basicamente tudo certo, né? Que para mim, na minha visão, é uma decisão errada, mas decisão errada dessa diretoria já empilha aí aos montes. E parece que Marco Antônio vem para o Sport. A gente já vai falar de Marco Antônio, tá? Antes disso, só pegar um comentário aqui que o Orlando colocou aqui, né? Tá aí, gostei, parabéns da live. Nicolas Grande Jander, lembra de mim ainda? E aí, Exílio, boa noite, amigos, tá? E também aqui, o Pumped Crypto colocou 500 mil de multa e no fim do ano paga para demitir de novo. Isso se não sair antes, tá? Isso se a diretoria de fato não insistir em Daniel Paulista sem dar condição ao trabalho, a torcida vai pegar no pé, porque de certa forma o Daniel Paulista chega numa pressão ainda maior do que a de Guto. Se Guto chegou sob pressão, Daniel Paulista chega assim numa panela de pressão 3 vezes maior e na minha opinião chega assim, mas muito, muito pressionado, tá? Falando de Marco Antônio aqui, rapaziada, Marco Antônio, jogador do Náutico, para quem não conhece, tá aí a fotinha dele, ó, menino lindo de papai, volante de 1,80. Outro jogador também que tá na mira do Sport é o Gustavo Maia. Tá, a gente vai falar sobre ele também. Galera, é como eu falei, meu telefone tá riando aqui, então eu não vou poder falar sobre a questão dos caras do Náutico, mas de fato só vou dar uma explanação rápida aqui, que aí vocês podem até trabalhar em cima do que eu vou falar. Aí já é mais uma prova do desespero da diretoria do Sport. Trazer jogadores, trazer do elenco do Náutico, um elenco que fracassou na Série C, não conseguiu ser nono colocado. Oitavo. Aliás, não conseguiu ser oitavo. Foi nono, né? Não conseguiu ser oitavo colocado. É uma Série C que tem uma bajulação, tem um mamão com açúcar agora que classifica 8. Antes era mata-mata e tal. Hoje dá para classificar 8 de primeira ali. Se você errar, por exemplo, o início do campeonato, dá para você conseguir recuperar para ficar entre os 8. E tipo assim. O Ipiranga, que teve nas horas de chuva lá no início do ano, conseguiu por classificação. Ipiranga, de Erechim. Pois é. Então, assim, trazer jogadores de um elenco que nem a torcida do Náutico está satisfeita com esses caras, apesar de que, tipo, eu vi algumas pessoas falando bem, assim, como torcedor do Náutico, mas, cara, Série C não tem nada a ver com a Série B. É um campeonato de tiro curto, o Náutico está de férias, o Sport joga um campeonato de tiro mais longo, onde a pressão está muito maior, como o Nicolas falou. É uma pressão até parecida com o Claudinei quando chegou aqui. O Claudinei naquele ano, que já é um técnico fraco, mas tipo, chegou e aí aumenta mais ainda a dificuldade por ele ser mais fraco e por ele ter um desafio maior, né? E aí chega, né, meu irmão, chega agora o Daniel Paulista e é outro cara que eu já falei até no meu Reels, não vai dar jeito, gente. Existe uma coisa chamada tempo, como eu falei nos meus vídeos. Existe uma coisa chamada tempo. Qual é o treinador que vai ter tempo para dar um trabalho nesse time? Não vai. E outra, para esse time melhorar, precisa de peça. Aí vai trazer um jogador do Náutico que tá mais fácil. Aí você tá pedindo, né? Tá pedindo. E a imprensa compra, tá? E a imprensa compra trazer. É uma boa, porque é um jogador que vem fazendo uma boa fase no Náutico, mas Série C, meu filho, é Série C. Mas a imprensa compra, Exílio, porque é interessante para a imprensa nadar no que vai acontecer lá na frente. É interessante nadar no ruim, no caos. Vende muito mais. Vender a crise, ela vende muito mais do que o sucesso. Entendeu? Então a imprensa também faz de conta, né? E aí é isso que eu toco na questão da maturidade do torcedor. O torcedor não precisa de imprensa para ter uma maturidade do que é bom e o que é ruim para o clube dele. Ele precisa simplesmente entender do jogo, ter uma leitura de mercado de jogo, vai ali, analisa, olha o scout,
ver o que esse cara fez naquela competição, tem que trazer alguém daquela competição de sucesso. E aí, por isso que eu falei, Condé seria um nome para organizar. O Condé, ele chegou no Ceará, ele não contratou peças do Ceará. Só nessa do meio do ano agora e tal. Mas, cara, o Condé sabe trabalhar na Série B. Subiu Vitória, tal, conseguiu de melhorar como técnico nos últimos 3 anos, nos últimos 2 anos, ele subiu um pouco o sarrafo dele ali. Contrata esse tipo de cara. E não aposta. Então, a diretoria do esporte flertou muito esse ano. O presidente, com aquelas falas que não convencem, né? Não tem uma convicção, né? Enfim, aí dá nisso. Então, eu acho que é um erro também trazer jogadores, por mais que alguém veja algo positivo, eu acho que o torcedor ele vai se apegar a isso, sim, tá certo, e tipo assim, a gente vai ver para ver se tá certo mesmo, pra tentar acreditar que vai dar certo, porque teve um seguidor meu que botou assim, o Daniel vai subir, pô, o Daniel vai subir o Sport. E aí eu vou ter que dizer, pô, cara é torcedor e, tipo assim, ele tem o direito de acreditar, ele tem o direito de ter fé. Mas a realidade do que a gente traz aqui quando a gente entra na frente das câmeras, eu acho que tem que ser outra. A leitura tem que ser um pouco mais à frente. Mas, enfim, é isso, galera. Eu estou me despedindo, me desculpa eu não participar de mais. 1 hora de live, nem imaginei. Mas, tamo junto aí. Muito obrigado, tá? Valeu mesmo aí. Boa noite, tá? Tamo junto. Bem, cara, falando do Gustavo Maia e também do Marco Antônio, que são possíveis reforços do Sport nessa janela, eu vejo como uma contratação de risco. São jogadores que já mostraram possíveis qualidades técnicas, jogadores que têm, de certa forma, um potencial. Tanto o Gustavo Maia quanto o Marco Antônio são jogadores extremamente novos, né? O Gustavo Maia já jogou fora, jogou no Barcelona B, jogou no Valência B, para quem não sabe. O Marco Antônio fez um belo campeonato pernambucano com a equipe do Náutico, mas não, de fato não se destacaram numa Série C, tá? Só pra gente continuar, Nicolas, se Nicolas Lima estiver assistindo a live aí, eu te mandei o link no Instagram, se quiser participar, será muito bem-vindo, tá? E aí, rapaziada, são jogadores que são apostas e que neste momento, como eu sempre friso, não é momento do Sport fazer apostas, pelo momento que o Sport vive na tabela, pelo momento que o Sport vive dentro do clube, pelo momento que o Sport está passando na Série B. Então, de fato, precisamos de jogadores que cheguem para subir o sarrafo do Sport. São esses níveis de contratações que precisamos. Esse nível de contratações, por exemplo, que os diretores do Sport falaram que iriam trazer, tá? Para vocês terem ideia, eu trouxe até aqui o histórico do Marco Antônio. Jogou no Ceará B, depois foi emprestado para o Remo, depois foi para o Ipiranga, que de fato foi onde se destacou no Ipiranga, e foi para o Botafogo da Paraíba, e depois foi para o Náutico. Então, assim, são jogadores que ainda não experimentaram uma Série B da vida, que não jogaram em clube que tem uma pressão gigantesca, gente. Uma coisa é jogar no Náutico, outra coisa é você jogar num clube assim, extremamente diferente do Náutico na situação que o Sport está. Chegariam pressionados, é aquele tipo de jogador que se erra um passe, queimou, a torcida queima. É o momento que o clube vive. Nicolas, do próprio Guto, né, no jogo da Arena, no qual o Castan teve que ser sacado do time, porque estava realmente emocionalmente abalado. Imagina um jogador aí que já vem da decepção na Série C, vindo para uma Série B, no qual o clube já está em uma situação dessa dificuldade. Então, para mim, seriam contratações interessantes, na minha opinião, no início de temporada, para analisar, para ver ali um jogo no Pernambucano, Copa do Nordeste, e testar dentro da Série B. Porque o que acontece? Com esses jogadores, tanto o Marco Antônio como o Gustavo Maia, foram destaques agora, há 3, 4 jogos atrás, mas o time do Náutico, se a gente coloca no recorte dentro dessa rodada da Série B, limitadíssimo. Terminou em 9º, onde se classificam 8. Perdendo dentro de casa para a Floresta. Horrível o time.
E o último jogo também perdeu 3-2 pro Londrina lá, pô. Dependendo só dele nas últimas rodadas e também na sorte, porque tava dando tudo certo pro Náutico se classificar, mas como a gente sabe, aqui em Pernambuco, quando o time depende só dele, dá errado. E se a gente fosse comparar o Marco Antônio hoje com um jogador do Sport, na minha visão, é um Fábio Matheus. É um Fábio Matheus. Que não tem tanto peso feito o Fábio Matheus, mas é um jogador da qualidade do Fábio Matheus, gente. E que, para ser sincero, temos jogadores que agregariam muito mais nessa fase que o Sport está na base. Por que a gente vai pagar, por exemplo, 500 mil de multa, como é o caso do Gustavo Maia, o Marco Antônio Náutico está fazendo jogo difícil também, quando a gente tem esse tipo de jogador na base? Gustavo Maia me agrada, tá? Marco Antônio não tanto, mas o Gustavo Maia me agrada mais a contratação. Não chegaria para ser titular, não chegaria para resolver o problema de ataque do Sport, longe disso. Mas são jogadores que, tipo assim, temos essa mesma qualidade a custo zero na base. O Mikael, que foi relacionado para o último jogo, é o exemplo, assim, crasso disso. Mikael joga tanta bola quanto o Gustavo Maia, que chegaria a custo zero. E aqui tá aqui, né, as informações também do Gustavo Maia, tá? Para quem não conhece, é esse jogador aqui, ó. Ele tem 23 anos, tá? Nacional de Brasília, bem pertinho de onde eu moro. Tem 1,68 de altura, não é um jogador tão alto, joga pela ponta esquerda, se destacou no Náutico, é um jogador que já passou pelo São Paulo, foi para o Barcelona, jogou no Barcelona B, foi vendido ali por 4 milhões de euros, né, aproximadamente, do São Paulo para o Barcelona em 2020, jogou no Barcelona B, não se firmou, em 2021 foi para o Internacional, não se firmou, aí voltou para o Barcelona, tá? Não se firmou, aí passou pelo Valência, depois voltou para o Barcelona, foi para o Vila Nova em 2023, no ano passado, não se firmou do Vila e foi emprestado para o Náutico, tá? Na verdade, foi transferido para o Náutico ali a custo zero, tá? Então, é um jogador que ainda não se firmou, é um jogador mas, gente, ele é extremamente novo. Tem 23 anos, é um moleque, nasceu em 2021. Mas, assim, longe... 2021 longe de ser um jogador que chegaria, assim, para mudar o patamar do esporte. É um jogador que tem uma qualidade, é um jogador que tem um potencial, assim, absurdo, o potencial que o Gustavo Maia tem. Mas hoje, no dia de hoje, no dia 28 de agosto de 2024, não vale os 500 mil que o Náutico está pedindo. Para quem não sabe, o Náutico está fazendo jogo duro, tá? Pediu 500 mil reais para pagar a multa do Gustavo Maia. O contrato do Gustavo Maia acaba próximo mês, em outubro. Aí será que o Sport vai fazer essa loucura assim de dar 500 mil em Gustavo Maia, 500 mil na multa de Daniel Paulista? É 1 milhão de reais assim investidos em peças que... Vocês entenderam onde eu quero chegar? Aposta. Então, assim, para mim é muito melhor você pegar esses 1 milhão de reais e contratar alguém que chegue para somar, gente. Pode até pagar a multa aí do Daniel Paulista, se esse for o desejo da diretoria, mesmo eu não concordando, mas os caras sabem de fato o que acontece nos bastidores, eles são de fato os diretores do esporte, mas não compensa, gente. Financeiramente, que é o carro-chefe do Yuri, né? A gente tanto elogia o Yuri Romão pela questão financeira, não compensa. Quem sabe ali um empréstimo. Ah, Náutico, já que tu não quer me passar aí o Marco Antônio, a gente vai pegar empréstimo aí contigo, a gente vai pagar os salários até o final da Série B. E o Gustavo Maia, se quiser vir aí, a gente não vai comprar, fala com o empresário não renova com o Náutico, em outubro o cara chega. É um mês, gente, é um mês, tá? Então, essa é a minha visão sobre os dois jogadores. O Sport fez sondagens, o Sport fez propostas de 3 anos de contrato, assim como mostra aqui na tela do GE, né? O GE publicou essa informação que o Sport ofereceu 3 anos de contrato para o Gustavo Maia, mas o Náutico impõe multa para liberar o atacante, né? E aí confirma aqui, ó, que o Leão entra em contato direto com o agente do jogador, que comunica o Timbu sobre a oferta. O atacante tem vínculo até o dia 31 de outubro e os alvirrubros pedem 500 mil. Sinceramente, vale 100 mil.
Essa é a minha visão. É um jogador que tem um potencial, é um jogador que já jogou fora, já jogou na Europa, jogador que já passou pelo Internacional, jogou a Série B no ano passado pelo Vila Nova, mas, sinceramente, não compensa os 500 mil. Hoje, não compensa. Compensa nem pagar 100 mil, na minha opinião. Eu prefiro esperar e tentar trazer ele de graça. Se nenhum outro clube quiser, né, e pagar mais, porque... Ainda tem isso. O Sport, se dependendo do empresário, o empresário pode pensar bastante. Se um clube de Série A quiser esse menino para botar no banco, já é uma concorrência muito desleal, entendeu? Que é justa, porque o Sport só está nessa situação porque ele quer. Não é uma situação Mas numa visão assim... Uma visão assim, Hamilton, por exemplo, entre clubes da Série B e da Série C, tirando o Santos, obviamente, o Sport teria prioridade, pô. O Sport teria prioridade. O Santos contratou o Renan, que é isso, pô. O futebol tá... Entendeu agora? Para você ver como é que tá o mercado, né? E para quem tava perguntando, tá, gente, que a gente já passou, inclusive, muito do horário, o Sport tá próximo do acerto com o volante argentino, né, do New Old Boys, segundo o jornalista César Luiz Merlo, tá? Tá aí o Julian Fernandes, de 29 anos, como mostra aí na tela para vocês, tá? É um jogador que sabe jogar como 5, é um jogador que é um jogador de marcação, nem de longe é um jogador que sabe sair, armar, criar jogo. É um jogador que tem um passe minimamente decente, mas a função dele no meio de campo é matar as jogadas, tá? É um jogador que não conhece a Série B, é um jogador que não conhece o futebol brasileiro, que tem suas limitações técnicas, então, assim, teria que ser testado. E como eu falo para vocês, não é o momento de testar. Mas, aparentemente, a diretoria é incompetente, como todo mundo já sabe, não vai trazer mais ninguém. Hoje, já quase dia 29, né, estamos quase entrando na quinta-feira já. A janela de transferências fecha segunda-feira, gente. O Sport está correndo contra o tempo, como sempre. O Sport passou aí 2-3 semanas sem trazer ninguém. E agora que a janela está fechando, o Sport está correndo para trazer reforços, para trazer treinador, no apagar das luzes para dar a última cartada. Para quem acha que não, Daniel Paulista, se de caso fechar mesmo, como todo noticiário aí está trazendo, e eu acredito que já está até fechado, inclusive o Sport só está tentando ver como é que vai pagar essa multa ao CRB, é a minha opinião. Mas Daniel Paulista, os jogadores do Náutico, esse volante aí será a última cartada do Sport, gente. E teremos que nos contentar com isto. Como eu sempre falo, o nosso maior reforço será a Ilha do Retiro. Assim, será. É confiar na mística que a Ilha do Retiro tem, no peso, né, de sempre brigar com raça. Esse é o peso que é a Ilha do Retiro. Vai ser o nosso maior reforço. Porque, de fato, a janela de transferências de Sport no meio de ano não foi boa. Lene Lobato aposta. Igor Cariús já estava no Sport, não foi bem uma contratação. Trouxemos Palácios, se lesionou. Trouxemos também o Di Plácido, que está lesionado. O Wellington Silva, que chegou e não agregou em nada até agora. Então, 5 contratações que não mudou em nada o patamar do Sport. Trouxemos o Alisson, que fez 3 péssimos jogos. Depois foi que começou a fazer um jogo minimamente decente, como foi esse do Brusque agora, que também foi muito abaixo, tá, rapaziada? Então, dos 6 reforços que a gente trouxe, nenhum agregou em nada até agora. E o pior é que a prospecção desses jogadores deslanchar é muito baixa. Então, é muito baixa. É muito baixa. O que o Sport está se tornando dentro dessa Série B. E lembrando, né, que o ano passado eu acredito que foi muito mais fácil do Sport subir do que esse ano. Então, são erros atrás de erros que eu acredito que o torcedor e o sócio do clube vai ter a oportunidade no final do ano de fazer a votação certa para que essa diretoria atual ou saia ou peça para sair atualmente, porque já era para ter tomado vergonha na cara no ano passado. Aí chega esse ano, incompetência na área de contratação, vende Pedro Lima, foi uma boa venda, foi, mas basicamente fiado, porque vai primeiro passar em dezembro, depois de dezembro do próximo ano, porque se entra um dinheiro agora no meio do ano, Nicolas, o Sport teria um cacique bem alto para contratações assim, que cheguem
para ser titular, porque Mas você confia que a diretoria ia ser, mas tu confia que a diretoria ia ser capaz de usar esse dinheiro da forma correta? Eu acho que não, tá, Milton? Aí eu acho que não. então, mas as contratações Vou que te eu dar já só um pedi, exemplo. Vou te eu dar já só um pedi a exemplo contratação, disso. O deixa eu Sport falar. tá sem dinheiro e tá pagando 500 mil na multa do Daniel Paulista, pô. Coisa que se fosse pensar racionalmente, o Daniel Paulista era só dar mais um jogo. Era mais questão de um jogo pro Daniel Paulista ser demitido do CRB. É só mais um jogo pro Carpini, que tá no Vitória, que é um bom treinador para uma Série B, ser desligado, pô. A diretoria do esporte, no momento que não precisa ser tão urgente, momento de ter calma, já que é a cartada final, vai fazer cagada. Com todo o Uma respeito aí, coisa, a galera que tá Nicolas, assistindo, me desculpe, tá? o que tu acha do E se, Thiago Largue? Não era melhor ter colocado o Thiago Largue ali um pouquinho? Vai, toma aí 2 jogos do Thiago Largue, faz esse outro jogo aí, faz esse ontem. sabe qual é o problema de deixar Thiago Largue, Hamilton? É que se ele não der certo, perdemos um dos treinadores assim muito bons para a base. Se ele não Não, der pô. certo, é papo de desligar ele. Não, pô. A torcida não tem paciência para deixar ele na base. Infelizmente, pô. Então o cara Aí tá seria feliz na loucura, né, base, foi campeão. Nicolas? Então a gente está vendo que o esporte está descontrolado, tanto na questão de time, tanto na Com questão de toda diretoria, certeza. como torcida, pô, porque não tem Com como toda certeza. ter uma união entre esses três, porque o Thiago Alves só seria, a diretoria senta aqui amanhã, faz uma coletiva de imprensa, pessoal, vem cá, Thiago Largue é o novo treinador, a gente vai testar ele aqui durante 2 jogos, deixar bem colocado para a torcida, e estamos procurando um treinador dentro do mercado, mas a partir do momento que você fala que demitiu, não, nem tinha demitido ainda, de manhã já estava todo mundo live, demitido, Guto, não sei o que, não sei o que. E já colocaram dentro das lives que Daniel, já tinham contactado o empresário Daniel Paulista e já estava confirmado já que teve contato. Então, o que acontece? O CRB faz pulso firme para liberar o cara, só libera com a multa, sendo que poderia ter esperado, como você mesmo falou, um jogo só. Entendeu? Mas é questão de amadorismo, o Hamilton. É questão de amadorismo. A É como eu tô malícia do falando, futebol é a você manha de tem. saber, pô. Mas o próprio Yuri falou que não conhece nada de futebol, Hamilton. É questão, tipo assim, de esperar. Já fez a M de trazer Guto e agora desligar tarde demais. Vamos agora esperar, vamos dar o jogo do Ituano para César ou para o próprio Largue. Largue entra aí, ó, assume aqui o comando do esporte. A gente não sabe se ele conhece de fato o elenco principal, mas pega aí o jogo contra o Ituano. Opa, o jogo contra o Ituano, o time foi muito bem, ganhou, convenceu e tudo mais. Vamos dar mais um jogo e analisando o mercado. Treinador não precisa vir numa janela de transferências que vai acabar, por exemplo, na segunda-feira. Aí daqui para lá, mas o próximo jogo seria depois do Ituano, eu nem lembro contra quem é. Vocês podem até me refrescar a memória aí. Vou até colocar aqui, mas passa o Ituano, pô, agora vamos ver quem é que vai vir agora. Dá mais um jogo. Aí sim você poderia ver que a diretoria, que Havaí. seria o Avaí fora, tá? E aí você pode ver que a diretoria tá vindo e entendendo a situação, poderia pintar um Carpini, poderia pintar um Antônio Oliveira, a diretoria entendendo o mercado. Você acha que 500 mil reais não consegue pagar pelo menos metade do salário do Antônio Oliveira até o final do ano? Não consegue, pô. Consegue. Consegue. Entendeu? O próprio Petit que saiu do Cuiabá pode vir também. Mas pagar 500 mil numa multa do Daniel Paulista, que tá balançado no cargo do CRB. Gente, essa é a classificação aqui, ó. O CRB tem 25 pontos em 22 jogos. Em 22 jogos foram 6 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. A nossa cartada final hoje é esse treinador. Com todo respeito a Daniel Paulista, que eu inclusive até gosto de um trabalho do Daniel Paulista a longo prazo. Mas se não fosse o Daniel Paulista, vamos supor que fosse qualquer outro treinador aí, você traria um treinador que tá brigando para não cair numa Série B, que no ano foi 22 jogos na Série B, 6 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. Qualquer outro treinador sem ser o Daniel Paulista, você traria? Com Não certeza traria, não, pô. né? Então, assim, só mostra o quão a diretoria é irresponsável, entendeu? Então, tá aí.
de fato, temos o Daniel Paulista como treinador, acredito que vai fechar com ele mesmo. São 17 jogos até o final da Série B, o Sport tem 2 jogos a menos. O jogo contra o CRB, pela 7ª rodada, já foi remarcado, para quem não está ciente disso, tá? O jogo pela 7ª rodada contra o CRB, que seria lá no Rei Pelé, que será no Rei Pelé, tá? Vou até trazer aqui para vocês, ó, 7ª rodada, Sport e CRB lá no Rei Pelé. Esse jogo aqui já tem data marcada, tá? Será para o dia 11 de setembro. Então, dia 11 de setembro, vou até ver aqui na minha agendinha aqui, seria numa quarta-feira, tá? Será numa quarta-feira, depois do jogo do dia 9, se eu não me engano, o Sport joga dia 9. Perdão, o Sport joga dia 7, tá? Então o Sport joga dia 7 contra o Avaí. Vou até compartilhar aqui, ó. Dia 7, o Sport joga contra o Avaí, tá? No sábado. Aí dia 11, que é uma quarta-feira, o Sport joga contra o CRB. Não é esse jogo aqui, é o jogo que o Sport tem atrasado lá no Rei Pelé, esse jogo aqui, ó, que eu tô mostrando para vocês, pela 7ª rodada. E depois o Sport joga novamente contra o CRB aí em Recife, quiçá na Ilha do Retiro, tá? Possa ser que o Sport já jogue esse jogo aqui, que é difícil, a tendência é que o Sport só jogue esse jogo contra o Goiás na ilha, mas possa ser que o Sport inaugure a ilha, consiga antecipar esse jogo aqui para o dia 15, né? Do dia 15 já na ilha. Então, programação do Sport: Avaí, Ituano dentro de casa, segunda-feira, dia 2, às 8 horas da noite. Depois viaja para a Ressacada para enfrentar a equipe do Avaí, o time do Anderson Moreira, né? Primeira vez que o Anderson vai enfrentar o Sport depois que passou por aqui. Jogão, inclusive, tá? Ituano e Avaí vão definir se o Sport vai ou não brigar novamente pelo acesso. Serão jogos cruciais. Eu imagino que desses 2 jogos aqui, se o Sport não fizer pelo menos 4 pontos, aí de fato acabou o ano pro Sport. E o Sport joga no dia 11, tá? Dia 11 contra o CRB no Rei Pelé, e depois volta para jogar em Recife contra o próprio CRB no dia 15. E aí, se o treinador, eu uso um CIP que ainda não foi oficializado, se o treinador Daniel Paulista, provavelmente será o treinador do Sport, nesses 2 jogos contra o CRB, não fizer pelo menos 4 pontos, com todo o respeito à equipe do CRB, mas a situação do CRB é totalmente diferente da situação do Sport. Se nesses 2 jogos o Sport não empatar lá e vencer esse jogo contra o CRB na ilha, também, ou na arena, né, que está na ilha, aí podem cravar que o Sport já não vai brigar mais nada. São 17 jogos, é fato, né? O Sport tem muitos jogos pela frente, aí tem quase um turno inteiro. Vale ressaltar, o Sport tem quase um turno inteiro, e se desses 17 jogos que o Sport tem aí pela frente, o Sport conseguiu uma missão impossível, que é ganhar 10 desses 17 jogos, o Sport já vai brigar forte pelo acesso, que aí chegaria a 62 pontos, dentre esses 7 jogos, precisando de mais ou menos 2 vitórias, 2 empates, para chegar a 64, que é a régua hoje para subir. Hoje a régua para subir, que seria a pontuação do Vila Nova mais ou menos, é 64 pontos, tá? O Sport estão fazendo 64, 65, já brigaria ali para subir. Essa é a situação do Sport. Eu quero que você fale aí comigo, tá, Milton? Dá ainda para subir? Você ainda acredita no acesso como torcedor e como analista aí? Você acredita que o Sport ainda tem capacidade, ainda tem condições de subir? E quero saber do chat também, tá, chat? Vocês acreditam ainda que o Sport pode subir, mesmo que seja Daniel Paulista, mesmo que seja outro treinador, por ter 17 jogos ainda a disputar, o Sport pode subir ou não? Quero saber de vocês. Vai lá, meu. O torcedor realmente vai acreditar que sobe, mas por tudo que a gente está vendo, o Nicolas, é muito difícil, Nicolas. É a numerologia, a questão do clima, a questão do que a gente já vive de futebol, porque a gente sabe, a gente já viu outros clubes e os modus operandi que o Sport está fazendo, 3 técnicos, crise dentro do elenco, jogadores que parecem que estão de má vontade dentro do clube. Eu acredito que isso aí é no mínimo para estar brigando do jeito que está brigando atualmente, no meio de tabela. Esperamos, a gente torce com certeza que venha bem, bata na mesa
o Daniel Paulista, que tente controlar esses burburinhos dentro do grupo, que controla os jogadores e faça eles jogar. A gente sabe que precisa de reforço. O sistema defensivo do Sport hoje é uma mãe. Não é desse jogo de agora. Se a gente for olhar os outros jogos, entregando bola de jogo, fazendo gol com 20 segundos de jogo. Então são jogos consecutivos de sequência que o Sport vem demonstrando um sistema defensivo horrível que tem. Então, se trouxer Daniel Paulista e não mudar a mentalidade, principalmente as peças do sistema defensivo, o Sport não vai subir. Vai ficar brigando por onde está brigando mesmo, pelo meio de tabela. E se por acaso os outros clubes que estão abaixo dele se reforçarem melhor do que o Sport e jogar um pouco acima do normal, o Sport se complica. E a gente está provando aí, por meio de resultados, que fora de casa o Sport perde muitas vezes por conta de erros individuais. Contra o Brusque foi a mesma coisa. E o Brusque brigando pelo rebaixamento. Então, e quem garante que a Ilha do Retiro vai ser um 12º jogador, se o ano passado, quando a gente estava com a Ilha, no jogo contra o Atlético Goianiense, eu não vou esquecer, a entrevista do Yuri Romão dizendo que esse é o time que a gente mais temia. Olha o que o diretor de clube diz. Joga dentro de casa contra o Atlético Goianiense, dizer esse é o clube que a gente mais temia. Aí, realmente, o torcedor, infelizmente, fica com essa balança aí de realmente torcer e de ver a realidade, porque a realidade é o que vale atualmente. E o Sport hoje está brigando pelo meio da tabela. E você falou uma coisa muito interessante, tá, Milton? O Sport, ele tomou 22 gols nessa Série B. Mais gols, por exemplo, que o Coritiba, que fez um péssimo primeiro turno, que fez 20 gols e tomou 20 gols, tem saldo de 0 gols o Coritiba. O Sport teve a capacidade de tomar 22 gols. Quase o mesmo número de gols que a Chapecoense, tá? Que é a vice-lanterna. Então, assim, é coisa surreal a quantidade de gols que o Sport tomou. Nos últimos jogos, todos os jogos, o Sport tomou gol, gente. Eu vou trazer aqui para vocês, só para vocês terem ideia do quanto o Sport, assim, se enfiou num buraco que parece que não sai, tá? Parece que não sai. Vamos lá, ó. Último jogo que o Sport, na minha opinião, fez bem, né? 4-1 do Brusque. Tomou o gol do Brusque. Aí fomos jogar em Itu. Perdemos pro Ituano. Mais um jogo que o Sport tomou gol. Avaí, o Sport tomou 2 do Avaí em casa. Eu tô pegando só a Série B, tá? Goiás, 3 do Goiás em casa. Tá? Lá na Serrinha. Então, depois pegamos Paysandu e Mirassol. E aí realmente ganhamos no Bambo ali, né, que foram jogos bem apáticos, e empatamos contra o Ceará, que não tem culpa nenhuma, jogo com 9 desfalques e tudo mais, mas depois fomos pegar Novo Horizontino, na Arena Pernambuco, tomamos 2 gols, com aquela falha ridícula do Alisson Cassiano. Botafogo, tomamos mais um gol do Botafogo de São Paulo. Aí, de fato, não tomamos gols com o Guarani, mas porque o Guarani tinha -1, colocou bola na trave. Se o Sport não ganha esse jogo, que ia ser a maior coisa ridícula dessa Série B, tá? Mas empatamos com o América Mineiro, tomamos gol. Tomamos gols no gol no último minuto contra a Chapecoense. No último lance da partida. Aí voltamos para jogar em casa. Jogo que o César Lucena comandou, né? O Sousa já tinha se demitido. Tomamos gol também. Contra o Santos, tomamos gol. Amazonas, tomamos 2 gols do Amazonas jogando na Arena Pernambuco. 2 gols do Vila Nova jogando no Oba. Tomamos um gol do Coritiba jogando em casa. Perdemos pro Brusque e novamente tomamos gol. Então, assim, é basicamente uma média de 1 gol por partida do Sport. O Sport hoje tem 21 jogos e 22 gols tomados. É como se toda partida o Sport tomasse um gol. Uma média, inclusive, acima de 1 gol por partida. Dá 1.05, mais ou menos. Como não tem como fazer 1.05 gols por partida, seria uma média de 1 gol por partida, por jogo. Então, assim, é coisa surreal. O nosso ataque, que era avassalador no começo da temporada, só fez 25 gols, por exemplo. Muito, mas muito atrás, por exemplo, do Goiás, que fez 32. E se a gente for contar do Ceará e Copa do Nordeste, isso aí aumenta, tá ligado?
muito. Pois é. Muito. Então o Sport, assim, o Sport fez 25 gols, que inclusive é a mesma média do Novo Horizontino, porém o Novo Horizontino tomou 19 gols. O Santos fez 34, o Ceará fez 36, o Vila Nova 28, o América Mineiro 27, o Goiás 32. Se você for pegar o Guarani, que é o lanterna da competição, fez quase o mesmo número de gols que o Sport, pô. Então, vamos chegar num consenso. Os trabalhos dos treinadores até aqui, com todo respeito a Guto, com todo respeito a Sosso, não foram bons, pô. E a tabela tá mostrando isso. O Sport tá aqui, ó. 10ª colocação. Como você falou, como o Jander falou, o Sport está flertando desde 2022 com a metade de tabela da Série B. É isso que tem nos restado desde da ascensão de Yuri à diretoria, tá? Então, tá aqui pra gente finalizar nossa live, tá? Já tá tarde aí, meia-noite. Boa quinta-feira a todo mundo, inclusive. Próximo jogo, Santos e Ponte. Tu acredita que o Santos tem a capacidade de ganhar da Ponte? Lembrando que nos últimos 3 jogos, né? Nos últimos 3 jogos foram uma derrota e 2 empates do Santos, tá? E aí, nesse placar aqui, tu acha que o Santos tem capacidade? 2-1 Santos. 2-1, Santos volta a ganhar então na Vila, né? Sim. Eu concordo também. Vou fugir muito disso, não. Quero saber a opinião do chat também, tá, chat? Se a gente estiver falando alguma besteira aqui, publiquem aí, tá? O Paulo Murilo acredita no Daniel. Entre Daniel e Guto, Paulo, todo mundo Daniel vai preferir Daniel. Não tem como, tá? Agora, tu demitiria Sosso para trazer Daniel Paulista? A mim, eu, pelo menos, Nicolas, não demitiria, tá? Chapecoense e Botafogo, Hamilton. Ou Botafogo ou 1-1, empate. 1-1. Empatezinho? Também empatezinho, né? Chapecoense, inclusive, que o técnico é o Dalpozo, né? Fez uma boa arrancada com o Avaí no começo da competição. Vamos ver se ele vai conseguir dar um ânimo na Chapecoense aí. E o jogo, para mim, mais aguardado desta rodada. Novo Horizontino e Vila Nova. Eu acho que vai ser um empatezinho aqui, coisa de 1-1, tá? Coisa de 1-1. Até porque o Novo Horizontino não é um dos melhores mandantes dessa Série B. É o melhor visitante, mas não é o melhor mandante. 1-1. O Vila, gente, o Vila ganhou do Sport dentro de casa, ganhou do América, empatou com o Santos, o Vila dentro do Oba. Eu digo porque eu moro em Goiânia, eu sei o que eu tô falando. O Vila dentro do Oba, assim, é um gigante dentro do Oba. Mas quando sai, parece que desaprende a jogar futebol, tá? O aproveitamento do Vila fora do Oba, assim, é ridículo. Desses 40 pontos que o Vila fez na competição, 36, se eu não me engano, foram dentro do Oba, pô. Então, é um time avassalador. Avassalador dentro. Tem jeito. Se o Daniel Paulista conseguir esse aproveitamento aí de 80% dentro de casa, o Sport sobe. Assim, mas sobe tranquilo. Coisa que não vai acontecer, porque nos últimos jogos aí, né, o Sport já perdeu, né, 3 jogos ou 4 jogos dentro de casa. Então, complicado, tá? CRB e Avaí. E aí o CRB sem o Daniel Paulista, né? Provável Mauro Zanardi como... Não vence não, acho que o Avaí vence. 2-1 Avaí ou 2-0 Avaí. Tá aí o Anderson Moreira ganhando, né? Do Zanardi, segundo a opinião do Isídio aí. Amazonas e Ceará. Amazonas em casa tá surpreendendo, tá? Eu acredito que o Amazonas 1-0. Será? Será que o Leocondé não consegue um empatezinho aqui, não? Eu acredito mais que a questão do Amazonas. O Amazonas agora tá pegando liga dentro do campeonato, né? O Amazonas está reacendendo. Numa vitória do Amazonas até aqui na competição, né? Descartando os outros jogos, obviamente. Mas dentre esses resultados aqui, Santos ganhando a Ponte, Chapecoense empatando, Novo Horizontino empatando com Vila, CRB perdendo pro Avaí e o Amazonas ganhando, o Amazonas estaria em 8º colocado, tá? Inacreditável. Goiás e Paysandu. Eu acho que aqui é 2-1. Eu acho que o Goiás vence. O trabalho do Hélio não é bom, tá? Vale lembrar que o Paysandu nos últimos 5 jogos foram 3 empates e 2 derrotas.
2 Era a 1. outro cara que o Sport poderia só aguardar, né? Era uma possibilidade. Sport Ituano. E aí, Hamilton? Mesmo com toda essa Sincero, crise que o Sport tá passando, 1-1, tem bem como ganhar do sincero. Ituano. 1-1. Sério mesmo, Hamilton? Bem sincero, a torcida se brincasse, 10 mil é muito segunda-feira de noite. 8 da noite. Mesmo com o Daniel Paulista chegando. É o time, Nicolas, é o time, vai estar sem. O cérebro do time, que ultimamente tá difícil, o Lucas Lima vai estar fora também, pô. Meu amigo, se o Sport empatar com o Ituano, o Sport não sai da 10ª colocação, tá? A gente vai prospectar outros resultados aqui, mas empatando com o Ituano, assim, seria qualquer coisa de maluquice, pô. Seria um dos jogos desses 17 que eu tô falando que o Sport teria que ganhar 10, que se o Sport não ganha do Ituano, pronto, aí já para mim já tá colocando em xeque aqui, que já colocou, tá? O Sport hoje, o seu acesso está em xeque, mas aqui seria quase que um xeque-mate para não subir mais, tá? Nicolas, se a gente for colocar aqui o torcedor realmente cabeça, que realmente sabe de futebol, ele vai dizer: o Sport precisa se planejar para 2025. Acabou, atualmente. É só o Daniel Operário... que pode ter isso com a chegada dele, mas agora, hoje, 29... E a probabilidade é baixa, inclusive. Mesmo Daniel chegando, a probabilidade assim é mínima. Isso. Mas beleza. Operário e Brusque. E aqui eu acho que o Operário ganha, tá? Vou até tomar a iniciativa, acho que o Operário ganha. Gente, o time do Brusque é ridículo. Ridículo, assim. Nós escapamos de tomar uma goleada do Brusque, porque o Brusque é ridículo. O Brusque empilhou chances perdidas contra o Sport, tá? Mirassol e América Mineiro, né? Mais um confronto direto aí. Direto. América Mineiro que pegou uma sequência difícil, né? 1-1. O Mirassol é o melhor mandante, né? Eu vou de Série B. Mirassol, 2-0. 2-0, Mirassol? O América tá com o Lisca, né? Eu O tava efeito pensando Lisca lá no Mirassol. se por acaso o Mirassol e o Novo Horizonte iam subir, velho. Quantos times de São Paulo vai estar na Série A? Seria maluquice mesmo. Até porque nenhum time de São Paulo briga na zona de rebaixamento, exceto o Corinthians, né? Que pra mim não cai. Mas, enfim. Guarani e Coritiba. Guarani que vem melhorando aí, viu? Nos últimos 4 jogos, 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Melhor aproveitamento, inclusive, que o do Sport, tá? Curitiba decepcionando, né, esse ano. Eu achava que ia subir, mas pelo jeito vai ficar. Eu boto 1-0 o Guarani. Tá indo bem. O Coritiba que ganhou, né, do Sport, ganhou o último jogo também, engatou ali, né, na 10ª colocação, na 9ª colocação, mas, enfim. Rapaziada, nesse cenário aqui, que é um cenário muito possível de acontecer, tá? O Sport empatando com o Ituano, Goiás vencendo, Operário vencendo, Mirassol vencendo, o Amazonas vencendo, Novo Horizontino e Vila empatando, a tabela terminaria assim. O Santos voltaria para a liderança, Mirassol e Novo Horizontino em segundo e terceiro colocado, né? Diferença do terceiro para o primeiro de 1 ponto apenas, e o Vila Nova ali estacionando com 40 pontos. Avaí em quinto, Goiás em sexto, Ceará em sétimo, Operário em 8º e o Sport só estaria ali em 11º, tá? O América, que passou basicamente toda a Série B no G4, sairia ali e chegaria na 9ª colocação, situação desesperadora para o América também, tá, irmão? O Sport tá com 33 pontos, chegaria a 33 pontos em caso do empate com o Ituano, mas tem 2 jogos a menos, coisa que o América não tem esse recurso. Dito isso, lógico que não é garantia do Sport vencer, todo jogo é jogado, enfim, mas a situação do Sport não seria tão crítica, por exemplo, quanto a do América. Caso o Sport, assim, num surto, num lapso, vença o Ituano, a nossa situação já melhoraria bastante, porque chegaríamos a 35 pontos, ficaríamos a 5 pontos, é verdade, do Vila Nova, mas com 2 jogos a menos, então 6 pontos em disputa, podendo chegar a 41 pontos, assumindo ali a 3ª colocação, tá? Então, mais uma vez, a Série B se dando para o Sport. É claro que o Novo Horizontino pode vencer o Vila Nova e aqui o Novo Horizontino tomar a liderança, né? E o Vila chegar a 39 pontos, o Sport
fica a 4 pontos do G4. Então, a situação mais desesperadora para o Sport é um caso de uma vitória do Vila, que futebol é jogado, pode acontecer, tá? E aí o Sport teria que fazer pelo menos 5 pontos aí para conseguir chegar no Novo Horizontino, tá? Ou seja, pelo menos nos 2 jogos a menos, 2 vitórias, tá? Para poder chegar no G4. Senão, não chegaria. E é incrível, Isídio, como o Sport tinha a capacidade de vencer esses 2 jogos e se tornar líder. E depois dessas 3 derrotas com o Guto, os 2 jogos a menos, o máximo que conseguiríamos é entrar no G4. O Sport se distanciou muito do G4, tá? A situação do Sport não é boa, pelo contrário, é desesperadora, tá? Hamilton, tô encerrando por aqui. Cara, sua presença foi, assim, de extrema importância para a live de hoje, tá? Espero que a gente consiga fazer mais lives juntos. Uma ótima quinta-feira para você, para o chat aí. Chat, muito obrigado, muito obrigado a todos que se inscreveram no canal, que compartilharam essa live, que eu vi que teve gente compartilhando, teve gente que deixou o seu like, teve gente que se inscreveu, gente que comentou e trouxe aqui sempre assuntos para as nossas pautas. Muito obrigado, tá? Hamilton, tiver mais alguma coisa, pode falar, tá, meu velho? Eu acredito que é isso mesmo, Nicolas. A gente está aí num momento difícil do esporte, mas como torcedores, né, a gente sempre torce para o melhor. Mas é necessário ter calma, paciência, porque tá difícil, mas eu acredito que Daniel pode reverter essa situação. Pode jogar bem melhor do que estava jogando com o Guto, porque se a gente for colocar na balança, né, Daniel é bem superior ao Guto. Vamos embora e tamo junto. Quem quiser curtir lá no YouTube, Lance de Ouro TV, é só se inscrever lá no meu canal também, que tá no YouTube. Hamilton, obrigado. Uma excelente quinta-feira aí pra tu, tá, meu irmão? Tamo junto, chat. Fiquem com Deus. Boa noite aí e até mais, tá? Mais tarde temos vídeo aí falando do possível novo treinador do esporte, Daniel Paulista, que segundo as informações a gente já trouxe sobre aqui, é o novo treinador do esporte. Vamos aguardar o anúncio oficial, tá? Tamo junto, Hamilton. Valeu e até mais. Tchau, tchau. Fui.